Não queira nada menos e nada mais do que o seu propósito. Esse é o lugar mais seguro que você pode estar na Terra, é vivendo a totalidade do propósito e da promessa que Deus tem para a sua vida. Meu nome é Jennifer Costa, fundadora do Geração Reborn, e é sempre uma honra poder estar aqui, poder servir vocês, poder caminhar junto com mulheres sedentas. Eu sei que tem mulheres aqui que amam ao Senhor de verdade, que estão todos os dias lutando, se esforçando para agradar a Deus. E esse é o desejo do nosso coração, conhecer mais a Ele, viver uma vida com Ele, uma caminhada, uma jornada até a eternidade, lado a lado com o Senhor. E o texto da nossa meditação hoje está em Gênesis capítulo 17. Temos algumas reflexões aqui para o nosso coração. Primeiro, eu vou ler com vocês os primeiros versículos que Deus se apresenta a Abraão e diz. No primeiro versículo: e quando Abraão era da idade de 99 anos, o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim e sê perfeito, e eu farei um meu pacto entre mim e ti e multiplicar-te-ei excessivamente. E Abraão caiu sobre a sua face e Deus falou com ele. Eu vou parar aqui nessa meditação. Aqui é quando Deus se apresenta pela segunda vez a Abraão. Ele já está com 99 anos. Carregava até então uma promessa, mas a promessa que ele carregava até então não tinha acontecido como Deus falou que era o propósito dele estabelecer. Até então, tinha sido da maneira que Abraão conseguiu, da maneira que Abraão tentou, porque ele e Sara pegaram uma serva chamada Agar, que era serva de Sara, e através dela ele gerou um filho, que se chama Ismael. Mas aqui Deus estabelece um padrão para Abraão. O Senhor estabelece uma conduta para que ele viva o propósito. Existem propósitos que só serão liberados na nossa vida quando a gente assumir uma nova postura diante de Deus. Nesse capítulo 17, Deus estabelece não apenas uma promessa, mas Deus vai além de uma promessa. Deus estabelece uma aliança. E mulheres que vivem os seus propósitos não são mulheres que correm atrás das promessas, mas são mulheres que vivem baseadas a sua vida, as suas escolhas, as suas decisões na aliança que elas têm com Deus. E a aliança sempre é maior do que a promessa. O pacto é maior do que a promessa. Deus estabeleceu uma aliança com Abraão aqui. E Deus está convidando Abraão para adentrar nesse nível de aliança, adentrar nesse nível de profundidade. Porque até então ele conhecia parte de Deus, mas agora Deus o revelaria parte dele mesmo que Abraão não conhecia. E mulheres que vivem o propósito de Deus, elas vão acessar uma parte de Deus que muita gente não conhece. Mas você vai acessar, mas você vai descobrir, mas você vai experimentar. E para esse nível, há uma necessidade. Que Deus, quando se apresenta, ele fala: eu sou o Deus El Shaddai. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus grandioso. Eu sou. E ele diz: anda diante de mim e sê perfeito. Queremos viver o propósito, mas precisamos querer andar diante dele. E isso requer que tudo que eu faça, quer comer, quer beber, quer andar, quer sair, quer vestir, tudo que eu faço deve ser feito como se eu estivesse com a minha vida diante dele. Não é diante do pastor, não é diante da igreja, não é diante das mesas que são convenientes, não. É o que eu vou me posicionar diante dele, porque o meu compromisso não é com placa de igreja, meu compromisso não é com pastor e com liderança, meu compromisso é com Deus. Então, as minhas decisões e as minhas vestes, as minhas palavras, as minhas
os meus posicionamentos, eles precisam estar como de alguém que está diante de Deus. E é nesse nível que Deus convida Abraão a andar, onde todas as coisas são nuas e patentes diante dos olhos dele. Não há nada que possa ser escondido, não há nada que possa ser ocultado, porque tudo em mim será como se eu estivesse diante de Deus. É para esse nível que o Senhor nos convida a andar. E Ele diz, ser perfeito. O Senhor está dizendo, seja santo. Não é que na vida e na caminhada nós não vamos falhar. Mas se a gente quer adentrar no nível de viver o propósito que o Senhor tem para a nossa vida, nós precisamos buscar ter uma vida de santidade. Uma vida que renuncia os desejos da nossa carne, renuncia os desejos do nosso temperamento, renuncia a nossa vontade de querer ferir, de querer revidar, de querer maltratar, de querer ficar até magoado. Porque quando adentramos nesse lugar de santificação, nós precisamos nos livrar das ofensas, nós precisamos nos livrar das mágoas, nós precisamos nos purificar o nosso coração. Porque se a gente não perdoa aqueles que nos devem aqui na terra, o Senhor não nos perdoará. Essa é a oração de Jesus. Que Ele nos perdoe assim como nós perdoamos. Então, nós precisamos andar nesse nível de santidade. E isso vai requerer muitas coisas de nós. É isso que o Senhor está convocando Abraão. Abraão, tudo bem, você já andou, você é um homem de Deus, você é um homem íntegro, você é uma pessoa que eu liberei promessas, que eu disse, sai da tua terra, vai para a tua parentela, mas no capítulo 17 eu preciso te chamar para um próximo nível. No capítulo 17, eu preciso te trazer uma nova revelação. No capítulo 17, eu preciso de um novo posicionamento, para que você acesse definitivamente aquilo que um dia eu já liberei para a sua vida. Porque se você não entender o nível de compromisso que eu desejo de você, você não vai ter o milagre que eu lhe prometi. Então Deus começa a instruir Abraão. É muito lindo isso. Ele instrui Abraão para que ele viva a promessa, a aliança que Deus tinha para ele. E aí a gente vai ver que ele cai sobre o seu rosto. Ele se prostra, ele se dobra, ele reconhece a grandeza de Deus. E nós precisamos ter esse coração que se prostra, que se lança. E ele fala, quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e tu serás pai de muitas nações. O teu nome não se chamará mais Abrão, mas teu nome será Abraão, pois de muitas nações eu te fiz. E aqui Deus estabelece, olha, para esse novo tempo, meu filho, eu preciso te dar um novo nome. Para você viver aquilo que eu liberei de propósito para a sua vida, eu vou te dar uma nova configuração, um novo coração, um novo nome. Porque quando Deus troca Abrão para Abraão, Abrão significa pai exaltado. E Abraão significa pai de multidão. O que é mais grandioso, pai exaltado ou pai de multidão? Pai de multidão. Sendo que para a gente acessar esse novo nome, esse novo modelo, essa nova configuração do céu para nós precisamos abrir mão do pai exaltado que fomos. Nós precisamos abrir mão do Abraão que fomos. E o Abraão que tinha caminhado na sua história até nesse capítulo 17, foi um pai de fato exaltado. Porque aqui Ismael já tinha 13 anos de idade. E Ismael foi fruto da sua própria exaltação, da sua própria capacidade. Pegou uma menina nova, se deitou com ela e gerou um filho. Fácil. Foi a sua habilidade. Ele agiu de maneira exaltada, confiando em si mesmo para acessar e tocar a promessa. E quantas vezes a gente quer agir da nossa maneira? Porque Deus deu uma promessa para mim e para você. Aí você fala assim, vou entrar naquele aplicativo ali para conhecer o meu Boaz. Não vai. Não vai muitas vezes. Me desculpa. Pode ser que algumas pessoas consigam. Mas se não for esse o propósito de Deus para sua vida, não entrando em aplicativo nenhum que você vai encontrar pessoas de Deus para sua vida. Deus vai preparar o bom encontro. Eu tô dando um exemplo. Tá, gente? Se eu fizer aquilo, falar com fulano, eu vou conseguir aquela porta.
Sendo que Deus está dizendo, para de confiar na sua força. Para de confiar na sua habilidade. Para de confiar na sua capacidade. Se mova na minha direção. E na minha direção eu digo, vira à direita. Na minha direção eu digo, segue adiante. Na minha direção eu digo, não acessa essa porta. É a armadilha, segue. Que a porta que eu vou abrir é lá na frente. E a gente precisa ter sensibilidade para ouvir. A gente precisa ter um coração pronto para se render. A gente precisa ter uma alma sensível para ouvir. Por isso que Deus deseja estabelecer em mim e você uma nova configuração. Estabelecer um novo coração, para que a gente esteja pronto a obedecer e se render e parar de confiar nas nossas habilidades de fazer acontecer. Não é você que vai fazer existir as promessas de Deus para sua vida, não é a sua capacidade, porque a promessa sempre ela é liberada em um ambiente de impossibilidade, um ambiente que não tem nada a ver com aquela promessa, mas você tem que confiar na palavra. O que Abraão fez? Ele até confiou na palavra, mas ele tentou agir da sua maneira. Ele, ao invés de ouvir a voz de Deus, a gente vai ver isso, a Bíblia diz que ele ouviu a voz de sua esposa. E às vezes tem pessoas legítimas, pessoas até de Deus, mandando a gente fazer o que não é de Deus. Então a gente precisa ficar com a voz do Senhor na nossa vida. O que Deus está dizendo aqui é, o que eu tenho para você é muito maior do que você é capaz de gerar. Você conseguiu gerar Abraão, você conseguiu gerar Ismael, mas o que eu tenho para você é Isaac. O que eu tenho para você é que vai nascer da tua mulher, não é de uma escrava, não é de uma serva, não é de uma qualquer. O que eu tenho para você é uma aliança com você e com a tua esposa. Então a gente vai ver no decorrer desse versículo que os propósitos de Deus são maiores do que a nossa capacidade de gerar, são maiores do que a nossa capacidade de mover, de agir. E Deus está dizendo, chega das suas capacidades. É tempo de você ver o meu sobrenatural e ver os meus propósitos se cumprirem em sua vida. E aqui Deus troca o nome dele. Deus está dizendo, ei, o que eu tenho é multidão, não tem fim. É como contar as estrelas do céu, os grãos de areia, que aí, para você ter uma noção da grandiosidade do que eu tenho para a sua vida. Deus está dizendo para mim, para você, olha para o céu, filha. O que eu tenho é maior do que você é capaz de gerar. O que eu tenho é maior do que você é capaz de fazer. Quando a minha mão estiver sobre você, o meu favor e a minha graça, nada vai impedir as bênçãos que eu tenho para liberar sobre a sua vida. Eu sinto que Deus está falando no coração de cada um aqui de nós. E o que eu achei mais importante, e eu quero finalizar aqui, é que Deus estabelece uma aliança no corpo deles. Deus troca também o nome de Sarai para Sara. Mas eu quero adentrar que Deus também pede, faz uma exigência em meio a esse pacto, que eles sejam circuncidados, que é um corte no prepúcio, para que isso fosse um sinal de que eles eram um povo escolhido, um povo separado. E é interessante que só então, quando Abraão, ele tem a marca no seu corpo da aliança feita com Deus, então ele está qualificado para gerar Isaac. Existem marcas que Deus precisa gerar em mim e em você, primeiro, para nos qualificar. Essas marcas vão nos preparar para que a gente gere os nossos milagres, para que a gente gere a nossa promessa, para que a gente viva o que Deus falou para a nossa vida. Talvez as dores que você está passando hoje é Deus te marcando e dizendo, a partir daqui eu estabeleço com você a minha aliança, que vai ser marca no teu sangue, no teu corpo, no teu coração, na tua alma, e a partir daqui eu te torno qualificado para viver a promessa que eu tenho para a sua vida. Amém? Que o Senhor ministre poderosamente o seu coração. Amo vocês. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.